Fala, seus cientistas, tudo bem? Eu sou o Breno e tô aqui com... Sou o João, gente, tudo bem com vocês? E estamos aqui com o mestre Jimenez Shin. E o currículo dele é muito longo, vou falar um pouco aqui. Ele é formado em Educação Física, ele tem formação em Arte Marcial. Ele faixa preta, sétimo Dan de Kickbox, faixa preta, quarto Dan de Luta Livre, grau preto e branco do Muay Thai, faixa preta, terceiro grau de Jiu-Jitsu. Tem várias especialidades de árbitro, como kickbox, muay thai, jiu-jitsu. Campo especializado em muay thai na Tailândia, em Bangkok, em 2019. E ele tem vários títulos. É tricampeão estadual de kickbox, tricampeão brasileiro de kickbox, tricampeão sul-americano de kickbox, campeão mundial de artes marciais, campeão brasileiro de jiu-jitsu, campeão brasileiro de luta livre. Enfim, ele tem vários currículo muito extenso. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, participar desse nosso podcast, nosso terceiro episódio. A gente está gravando, como vocês sabem, no Espaço Cano Geral, que é próximo da Rua do Grêmio. A gente quer entregar uma lembrancinha para o senhor, que é essa arte aqui, que quem fez foi a Wellen, Obrigado, de recordação. obrigado mesmo. Como você está, mestre? Bacana. Tá bem? Bom dia a todos. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, tá? Claro, eu me sinto honrado aí pelo convite. E quando o Breno chamou ali, eu de cara falei que aceitaria, porque é uma forma de gente também divulgar o trabalho, né? Mostrar para as pessoas um pouco da luta. Então, pô, obrigado pela lembrança aí, eu gostei muito. Obrigado, mestre. Mestre, como você pode dizer pra gente como você começou no esporte, como que você pensou em iniciar nessa vida de lutador, né? Então, na realidade eu não tive muito tempo para pensar, não. Eu comecei com 4 anos, né? Então, assim, meu pai já era um faixa preta de jiu-jitsu e aí ensinava em casa para os filhos, né? Algumas coisas. Eu não tinha uma academia de jiu-jitsu, ele já passava para a gente alguma coisa. Eu não gostava, acho que por idade talvez, não sei, mas eu não gostava. Mas aí com 8 anos eu fui numa academia de Kung Fu e me apaixonei pela aula. E aí minha mãe começou a me levar escondido do meu pai, né? Tinha uma coisa do jiu-jitsu, né? Os jogadores de jiu-jitsu são aquela coisa de casca grossa, e para eles, na época, principalmente, hoje não, né? Só o jiu-jitsu funcionava, as outras lutas. E aí minha mãe me levava escondido, né? Meu pai não sabia que senão ele não ia deixar eu fazer. Até que ele descobriu que foi lá. Mas aí eu não saí mais da luta, né? Assim, comecei com 4 anos, mas com 8 anos mesmo é que eu comecei a treinar e dar seguimento mesmo, eu nunca mais parei. Entendi. O senhor, assim, nessa caminhada na luta, visto que o senhor começou muito novo, quando assim que o senhor começou a competir, como é que foi a experiência de pegar essa luta e realmente transformar isso em uma carreira? Então, eu comecei a competir com 9 anos, levado pelo professor, né, da academia, era muito novo. A lembrança que eu tenho, eu sempre acho que eu sempre quis ser o professor. Eu fui atleta durante muitos anos, mas não era. Eu comecei a dar aula muito cedo, né? Então, meu foco era eu queria ser o professor. Acho que na cabeça de criança, na minha cabeça de criança, eu pensava que assim, o campeão é legal, mas o cara que ensina o campeão deve ser muito mais maneiro. Eu queria ser o professor. Mas você está ali naquele meio, você acaba competindo, né? Eu comecei a dar aula com 16 anos, então assim, meus alunos tinham que ter o exemplo do professor também competindo. Uhum. E aí eu ia para as competições também, competi durante muitos anos. Mas a primeira competição foi com 9 anos, eu fui levado pela academia, olha, vai competir. Pronto. Teve muita muita escolha, né? Não tinha muita escolha. Desses títulos todos que você tem, eu acho que o que mais chama a atenção foi o Mundial, né, de kickbox. Sim, sim. Cara, então, o Mundial foi em São Paulo, em 2006. Eu tive que fazer 6 lutas para ser campeão no mesmo dia. Era muito difícil. E a final eu fiz com um lutador que é meu amigo, até pessoal hoje. E a gente já lutou, já fez 3 finais, assim,
Sul-americano, pan-americano e mundial. A gente lutou junto. Assim. Caraca. Fez a final. A gente é amigo. Então, assim, esse evento realmente foi pela época, né? Foi em 2006 e tinha, na época, mais de 1.000 inscritos. Então, assim, foi um evento onde eu fui como atleta e treinador, porque tinha vários alunos lutando no mesmo evento. Quem dá aula e compete sabe que é muito difícil você ser treinador e atleta ao mesmo tempo, porque você tem que se dividir, você não pode estar com a cabeça só de atleta, focado ali, que é o ideal, mas você tem que estar, ajuda ele, que vai lutar, e aí você está aqui no corner dele, estão te chamando para lutar. Então, assim, não é o ideal, mas era o melhor que eu podia fazer na época e eu não me arrependo. E até acho que engrandece o título, né? Porque Sim. tá dividido em dois, tem que lutar, aquela tensão, né? Pô, mas você tem que ajudar o cara Nesse aqui. evento, alguns alunos foram campeões também, alguns alunos meus. Caraca. Que É a maneiro. primeira vez que o pessoal de seropédica, né, assim, vai em título. Na realidade, durante muitos anos, né, acho que até hoje, a maioria das pessoas em seropédica não sabem disso. Eu costumo dizer que, assim, eu chego nos eventos fora, né, assim, no Rio, em outros estados, mais pessoas me conhecem pela luta e me complementam pelos títulos do que o pessoal de seropédica tem conhecimento. Né? Uhum. Mas eu já acostumei com isso, assim, não vejo problema. É meio difícil algumas notícias chegarem aqui, cara. Principalmente por ser pequeno, um lugar meio fechado, essas coisas muito grandes, então essa dificuldade de chegar aqui. Então, assim, mente, a gente queria perguntar pro senhor assim, quando o senhor decidiu abrir a academia de MMA, qual foi o objetivo do senhor? Você já falou que sempre gostou de ser professor, sempre teve essa ideia, então foi mais por realização pessoal, ou você queria também trazer um pouco da luta aqui para a seropédica, abrir um pouquinho mais esse espaço para outras crianças e adolescentes, como você também foi? Cara, na realidade, assim, eu muito garoto, né, assim, 15 anos, a molecada da escola queria que, pô, me ensina aí a lutar, aquela coisa de criança, né, na rua. Entendeu? E aí, tipo, volta e meia no meu quintal, na brincadeira, tipo assim, começaram a ensinar, eu já gostava da coisa de ensinar. Eu gostava de ensinar. Acho que todo moleque da minha geração, assim, eu já tô coroa, né, cara? Viu o Van Damme, né? Tu queria ser igual o Van Damme nos filmes, fazer as coisas, então, assim, a molecada da escola me via como uma referência do cara da luta e tal, mesmo eu um garoto, né, adolescente. Então eu começava a ensinar, e aí, tipo assim, meu professor começou a ver que, cara, realmente a molecada gosta dele. E eu acho que, assim, quando você é jovem, os jovens têm mais acesso em chegar em você para aprender do que chegar num professor que eles olham aquela imagem do professor, né, um cara mais velho e tal. Então a molecada começava a ir e eu comecei a dar aula com 16 anos. Eu comecei a dar aula e foi se formando um grupo muito forte. E aí a gente era afiliado à Federação de Kung Fu na época, a federação falou, vocês têm que criar uma associação para se tornar uma coisa jurídica. Vocês não podem estar ligados à federação sem ser uma coisa jurídica. E aí, um advogado da própria federação criou uma associação para a gente chamada Força e Equilíbrio. Essa associação Força e Equilíbrio, nós ganhamos assim, o campeonato estadual de Kung Fu por equipe 3 anos consecutivos. Ninguém sabia que a Força e Equilíbrio era de seropédica. Porque, como eu treinava na federação, que é em Vaz Lobo, todo mundo achava que era uma equipe do Rio. Na verdade, era daqui de Seropédica, né? Era da roça. E aí, minha equipe de Kung Fu começou a se destacar muito nos eventos. Na época, eu ganhei 8 vezes o campeonato estadual de Kung Fu consecutivo. E aí, tipo assim, começou a dar um nome muito grande. Os Jimenez. Algum aluno, não foi eu, teve essa ideia de, pô, vamos botar Jimenez Team, que é uma parada, deve ter visto alguma camisa da época, que é bem americanizado e tal, e aí ficou Jimenez Team, mas era só de boca. Juridicamente era Associação Força e Equilíbrio. Sim. Mas o nome popular começou a ganhar atração. Começou a ser Jimenez Team, né? Começou a ser Jimenez Team. Mas aí, tipo assim, em 2006, nós fundamos a Jimenez Team, realmente, assim, como uma associação, como uma empresa, né? Então vai fazer 20 anos agora, em janeiro do ano que vem, faz 20 anos de fundação mesmo da Jimenez. Embora ela já existisse com o nome antes, né? Tem 20 anos que eu fundei a Jimenez, para realmente, assim, dar visibilidade aos atletas de seropédica. Nossos atletas ganhavam os eventos, mas sempre era por alguma equipe do Rio, né? Não era,
Tipo assim, a gente lutava nos eventos de kickbox. Vocês têm uma ideia, em 2002, a melhor atleta feminina do Brasil era a Kid Seropédica. Era uma aluna nossa. E ninguém sabia que, tipo assim, teve cerimônia para ela no Rio, para premiar os melhores do ano. E, para todos os efeitos, ela era a atleta Simone Silvano, da Associação Weiner Hammer do Rio de Janeiro. Porque, como a gente era de Seropédica, a gente precisava de entrar para uma equipe grande do Rio para disputar os eventos. Sim. Entendeu? Então, para todos os efeitos, a melhor atleta do Brasil era uma menina de Campo Grande. E na realidade nunca foi, ela era morava em São Miguel. Entendeu? Nem Kombi tinha na época, tinha que andar até a pista aqui para pegar um ônibus. Para ir para os eventos. Então, tipo assim, com a GMNX isso começou a mudar. A gente começou a levar os atletas daqui pela GMNX e aí começou a ter uma visibilidade maior. Graças a isso, hoje a GMNX tem 20 filiais no Rio de Janeiro, tem uma filial em Portugal, tem filial em Brasília e em vários municípios do Rio de Janeiro. De atletas que vinham de outros municípios para treinar em Seropédica. E me zoavam, claro. Não tem que ir na roça treinar. Mas eu ficava feliz, porque assim, se pessoas de fora, de Sepetiba, de Campo Grande, de Teresópolis, de vários outros lugares vinham em Seropédica para buscar esse treino, era porque era bom. Realmente. Era bom. E aí os resultados, né, não mentem. O pessoal começava a ganhar os eventos, e aí começava a contar para os outros, e aí vinham mais pessoas treinar. E aí uma aluna de Sepetiba, que é professora de educação física, se formou faixa preta aqui, e aí já tem 5 núcleos para aquela área de Santa Cruz, Sepetiba, alunos de Teresópolis, e assim foi crescendo a GMNX, e aluno daqui foi morar em Portugal e abriu uma filial lá. E hoje, sim, graças a Deus, a GMNX tem uma boa estrutura, ainda está longe do que eu quero, mas a gente já sempre pensando mais alto, né? Exato. Eu costumo dizer assim, você perguntou do meu objetivo. Eu consegui, não, eu GMNX, né? Porque eu sou só um professor de muitos que tem aqui. Mas pegar, e desculpa se eu vou ser arrogante agora, tá? Não. Mas tipo assim, eu olhava, eu não conheço ninguém de Seropédica, de nenhum esporte que é campeão mundial. Eu não conheço ninguém de Seropédica que tenha, tipo assim, 14 títulos estaduais. A luta consegue fazer isso aqui. Então eu tenho que dar essa oportunidade a outras crianças, a outros moleques. E Sim. hoje eu tenho uma molecada, assim, graças a Deus eu consegui fazer uma molecada campeão. Os que foram campeões dentro dos tatames e dos rings foram reconhecidos, e os que não foram campeões dos rings do tatame levaram para a vida deles a disciplina, a filosofia da arte marcial, passaram isso para seus filhos e são vencedores também. Entendeu? Porque, assim, hoje eu tenho na minha academia o avô, o filho e o neto que treinam. Caraca. Então, se você consegue transmitir valores, assim, não ter só aquela ideia de que quem procura uma academia é porque quer aprender a lutar e tem que ser atleta. Você não precisa ser atleta. Ser atleta é só uma fatia do bolo. Você pode treinar arte marcial por qualidade de vida, para aprender a se defender, para melhorar a sua autoconfiança, o seu autocontrole, para simplesmente ter um estilo de vida ali mais natural e socializar, cara. Tem muito moleque que chega para treinar lá que tem dificuldade de socializar. Lá no tatame ele consegue, porque lá todo mundo é igual. No tatame, eu acho que é uma dos valores da luta que é muito importante. Tirou o chinelo, entrou no tatame, não existe o advogado, o médico, o gari, o catador de reciclável. Todo mundo é igual, cara. Todo mundo é igual. É para todo mundo a mesma regra. Tem a hierarquia, diferente do que o pessoal pensa, a hierarquia da luta não é quem pode mais manda mais e quem pode menos só obedece. Quem pode mais ajuda mais quem pode menos. Sempre. Entendeu? Mas tem regras que o cara vai levar para a vida dele. Então, assim, a luta é muito mais do que ser competidor. A luta vai te ensinar muita coisa. E, cara, era uma oportunidade da molecada, o jeito de você conhecer outros estados, de conhecer outro país, de ganhar títulos, de fazer coisas diferentes, é a luta, que não é um esporte caro. E graças a Deus a gente tem condição aqui em Seropédica
Tem muito moleque bom, assim, muita menina boa de luta para se tornar campeão. E, cara, muitos se agarraram a isso e realmente foram campeões. Sim. E os que tinham outros objetivos também foram bem sucedidos, cara. Assim, é muito legal. Conseguiram pegar os fundamentos do tatame e levar eles para outras áreas da vida também, né? Entendi. Quando uma vez eu também fiz luta e realmente algo muito importante, algo que você percebe quando você começa nesse ramo, é isso mesmo, que os fundamentos de lá, a paciência, a determinação, a autoconfiança, você acreditar que você consegue chegar aonde outras pessoas em volta de você também chegaram, é algo que você vai levar pro resto da vida, independente do que você faça. A única vez que eu fui luta também, eu levo esses valores comigo até hoje na minha graduação. Sim. Entendeu? Eu acredito que o senhor fez graduação também, terminou recentemente a graduação em Educação Física, certo? Sim. Eu acredito que para ser uma graduação deve ter sido outro treino, digamos assim. É. Um tipo de treino diferente. É. Na realidade, assim, claro, eu aprendi muito, né? Aprendi muito. O que me levou a fazer Educação Física, na realidade, assim, é claro, para mim foi muito importante a nível de agregar conhecimento para transmitir aos meus alunos, para melhorar o meu treino. Muito do que eu vi na Educação Física, na faculdade, eu já fazia na luta, né? Sabia na prática. Já sabia na prática, mas é sempre bom você ter uma explicação científica, entender do porquê daquilo ali, isso, pô, maneiro. Mas eu não procurei, na realidade, eu não procurei a faculdade por isso. O que acontece? Nós tivemos a pandemia, né? Foi uma situação terrível. Porra, terrível. Minha filha mais velha, ela tinha acabado de passar para o IF, o Colégio Técnico em Paracambi. E ela, tipo assim, sempre estudou em São Miguel, né? Aquela coisa da a escola a 1 quilômetro da casa. E quando ela, e sempre foi muito caseira, quando ela passou pro IF, cara, ela ficou deslumbrada, né? Pega ônibus, vai pra escola, conhecer gente nova e tal. Aí um mês estudando, pô, tudo fechou. E aí ela em casa, ela começou a quase entrar em depressão, porque não saía de casa. E aí, aquela interação social. poxa, cara. E aí uma das formas que eu fiz, que eu tinha para motivar ela, foi essa, uma das formas que eu tive. Eu cheguei para ela e falei assim, ó, não desanima de estudar. Ela, mas isso é fácil, eu tô dentro de casa e tal, não sei o quê. Falei, vamos fazer o seguinte, você não desiste de estudar e eu vou começar a fazer faculdade agora. E quando você se formar daqui a 4 anos, eu vou me formar junto. Caraca. E aí ela ficou assim, e aí a faculdade tinha um módulo que era EAD, aí ela, é sério mesmo? Você não tá falando isso? Eu falei, não, é sério. É sério, ela, é sério. Aperta minha mão, apertou minha mão, fiz a matrícula. Caramba. E aí, tipo, eu me formei ano passado, ela se formou ano passado, esse ano ela começou a cursar direito, já tá fazendo estágio. Então, assim, foi uma forma de puxar ela para cima, e acabou me puxando também. Mas acho que a luta me deu isso, de, não, calma aí, se eu der minha palavra para ela, eu vou ter que cumprir. Obviamente. E acabou me ajudando muito. Né? Caraca. Acho que é isso. Acho que a graduação foi... Qual foi a experiência do senhor durante a graduação? Cara, entender que assim, a gente vê muito hoje na luta, muito professor de arte marcial que ainda tem, não é que não tem valores, tá? Ele tem os valores, mas ele ainda tá lá nos anos 70, nos anos 80, de que o lutador ele tem que ser um casca grossa, que não sei o quê, ó, faz 1000 flexão aí. Mas ele mesmo ele não sabe o porquê que ele faz aquilo. Não tem o fundamento. Não. E ele não entende que cada pessoa é uma pessoa diferente. Às vezes, sem flexão para você vai ser bom, para você não vai. Entende? A educação física abre a sua mente para você entender muita coisa sobre isso. Olha só. Um treino para o Breno é diferente de um treino para ele. Então, calma aí. Às vezes, muito não é bom. Então, a educação física, assim, ela te mostra muita coisa que, às vezes, na luta é excesso. Você não precisa daquilo. Então, você consegue lapidar melhor a sua aula, fazer uma aula melhor para o aluno. E, é claro, atleta não é sinônimo de saúde. Tá? Não é sinônimo de saúde. Mas o cara que procura a academia para fazer uma arte marcial, para ter uma qualidade de vida melhor, ele não é atleta. Então, o treino dele não pode ser igual de um atleta. Porque ele está buscando qualidade de vida. Atleta, não. Atleta, a gente tem que ser honesto, sincero e dizer que o corpo dele vai pagar o preço quando ele estiver mais velho. Porque ele vai fazer sempre além do limite. Ele vai fazer sempre
mais do que todo mundo, porque ele é atleta, diferente. O atleta tem uma profissão, você Exato, vai, alguma diferente. coisa você vai estar Se ele desgastando. fizer igual todo mundo, ele não vai ser campeão, porque não é todo mundo que é campeão. Uhum. Ponto. Ele vai ter que fazer mais. Sim. Mas o corpo cobra. Uma hora Então, chega assim, cobrando. A educação física ajuda a você entender isso bem, ó. E saber dos riscos também, olha só. Se você corta 10 quilos hoje, em 2 dias para lutar, pô, beleza. Mas seu corpo vai pagar. Entendeu? Então, pô, calma aí. Será que o cara que não vai ser atleta, ele só quer subir no ringue uma vez para fazer uma luta, para ter uma experiência, é legal você cortar peso dele? Melhor não cortar. Uhum. Não, o cara é atleta, ele precisa de fazer isso. Beleza, ele está ciente de que aquilo dali não é legal para a saúde dele a longo prazo, tá, mas ele é atleta, beleza. Então, assim, a educação física te dá muito essa parte da visão fisiológica para você, pelo menos, esclarecer para o atleta e para o aluno que, ó, mas por que eu não sou atleta, mas eu queria cortar peso igual o Brendo, cortar 20 quilos para lutar? Olha só, existe um parâmetro para fazer isso, um protocolo para fazer isso, e ele é atleta, você não é. Você não vai conseguir pagar esse preço. Você não vai conseguir fazer uma alimentação igual ele que é atleta vai fazer. Você não vai conseguir seguir o passo a passo que ele vai fazer. Uhum. Então, assim, não vale a pena para você. Não vale a pena. Não é que você não consiga, mas você quer fazer uma luta. Ele é atleta, é diferente. Entende? São duas rotinas São duas diferentes. completamente diferentes. E assim, você hoje em dia é mais esclarecido sobre isso, mas eu acho que quando você parou não tinha tantas informações como você Não. tem hoje, né? Como que você pensou em parar? Tipo, qual foi o feeling que você teve pra, tipo, eu acho que já deu o que eu tinha que fazer, vou parar. Como que foi seu pensamento para parar, né, de competir? Foi uma coisa difícil de acontecer? Então, muito treino errado, mas isso eu já sabia disso antes de fazer educação física, bem antes, claro. Mas eu sabia que era treino errado. Eu falei, o corpo vai pagar. Só que, quando o treinador chega para você, você é atleta, o treinador, ó, faz isso, você vai fazer isso. Você não vai questionar ele no meio do treino. Poxa, mas isso por... Não, mas não tem isso. Você vai treinar, você é atleta. Você treinar é diferente de ser treinado. Treinar, você vai ali na ciclovia, corre, vou correr 8 quilômetros, beleza. Quando você é treinado, você vai correr 8 quilômetros, o seu treinador fala assim, olha só, mas eu quero 12, não quero 8. Volta lá e corre 24. Tu vai voltar e vai correr. Então, assim, eu sempre fui muito leve, meus treinos, né, meus sparring eram caras de 100 quilos, então, assim, eu tive muita lesão. E aí, em 2012, eu tive uma lesão na cervical muito grave, que tipo, eu perdi 70% da força do braço, cara. Tive uma lesão grave mesmo. E ali o médico já falou para mim, olha só, competir você não vai mais. Se você for cuidadoso, você vai continuar dando aula. Mas eu vivia disso. Era minha profissão. Sim. Pô. Mas eu não queria aceitar. E aí, no ano seguinte, eu fui campeão brasileiro de novo. Só que aquele treina, para, vai fazer RPG, vai fazer fisioterapia. Treina, para, vai fazer fisioterapia. Mas eu ia lutar. Na raça. Eu gostava muito disso. Mas você vai ficando velho, o corpo começa a responder diferente, não tem jeito. Ele começa já a dar uns sinais de que... E aí, competir era a parte tranquila. Ruim era se preparar para a competição. Entendeu? Porque você acaba ficando frustrado. Tipo assim, você tá no meio de um camp, assim, para lutar. Né? Então, pô, vou treinar 2 meses para lutar tal campeonato. Aí você começa a treinar, começa o treino a ficar mais duro, aí você se lesiona de novo. Aí você para, não vai dar mais para lutar aquele campeonato que eu tô lesionado. Você fica frustrado. Aí pintou outro campeonato e você começa a fazer tudo de novo para lutar e você se lesiona outra vez. Aí chega uma hora que tu para e fala assim, pô, não dá mais. Não dá mais. E eu sempre fui muito competitivo. As pessoas falam, pô, Jimmy, mas tu já ganhou pra caramba. Vai lá só pra se divertir, cara. Só participar. Não quero. Falar pra participar, eu fico em casa. Exatamente. Não, ou eu vou pra ser campeão, e se eu perder, não for campeão, eu vou viver como vencedor, que eu vou saber na minha cabeça que eu fiz tudo que eu tinha que fazer para ser campeão. Eu não fui porque o outro cara foi melhor, e isso eu entendo e aceito.
Mas eu já saí para um evento só para participar com a cabeça de que o importante é competir, não ia rolar. Não vai. E aí eu comecei a ver, não, tá na hora de parar e ser só treinador dele, ser o mestrão da parada lá, porque ser atleta não tá sendo mais. Eu tenho 4 hérnias de disco, cara. Caralho. Assim, já quebrei alguns deles, já Eu sinto te dores em lugares que Achava que não tinha como. Junta daí que foi descobrir então, só depois que é então, assim, é difícil, é difícil. Então lutar é tranquilo, cara. Competir é tranquilo, é a parte mais divertida. Fazer dieta Pô, e treinar sem se machucar para chegar lá e lutar, com 47 anos não dá mais. Não dá, entende? Assim, queria já puxar assim, quando você, 47 anos não dá mais, o Breno que foi assim quando você se aposentou. Você falou que foi na Tailândia, né? 10 anos atrás, aí quase 70 anos aposentou, devia estar com os 37 mais ou menos, né? Como é que foi a experiência assim, de ir pra Tailândia? Porque, pô, a gente aqui tá no Brasil, América do Sul, e pra Tailândia, E eu acredito que você foi para treinar também, pra né? treinar, não. Eu sempre vou pra treinar. E como que é o treino? Porque aqui a gente tem um treino mais comercial, né, do Sim. Muay Thai, e lá tem as pessoas se sustentam do Muay Sim, Thai. sim. Crianças desde pequena entregam na academia para treinar. Como que é o treino lá? É um treino mais pesado, né? Como que funciona lá? Então, a primeira vez que eu fui pra Tailândia foi em 2015, tá fazendo 10 anos. Eu fui pela necessidade de entender como realmente era o Muay Thai, porque aqui tinha muitos mitos de isso é Muay Thai, isso não é. A informação chegou errada pra gente aqui, essa é a verdade. E eu precisava de buscar o melhor para os meus alunos. Se eu quero ter um diferencial, eu tenho que pagar o preço, não tem jeito. Sim. E aí eu, com mais um aluno, saímos aqui de São Miguel e partiu Tailândia. Claro que eu tinha aquela fantasia que eu ia chegar na Tailândia, né? Igual nos filmes do Van Damme, ia estar um mestre lá, me esperando. Pô, meu irmão, cheguei, já tinha tipo um cachorro num tatame assim. Meu Deus, não acredito que eu vim pra cá, cara. O treino é muito duro, é muito duro. Não é um treino viável aqui, tipo assim, pra gente. Mas lá, é o que você falou, também é cultural e não é um esporte. Claro, o Muay Thai é um esporte, mas não é visto assim. Aqui, o aluno ele paga uma inscrição no campeonato para ele ganhar uma medalha e tal, não sei o quê. Na Tailândia não tem isso. Assim, a criança que luta, ela precisa de comer, ela precisa de ganhar o dinheiro. Então, assim, ela vai lutar desde pequenininho para receber uma bolsa, né? Receber o dinheiro para subir ali no ringue. Não tem equipamento de proteção, ela luta igual um profissional adulto, entendeu? Geralmente as famílias não têm condição de criar aquela criança e dão aquela criança para a academia e o que a criança ganhar em dinheiro manda metade para a família e outra metade para a academia. Aquela criança é da academia, ela vai lutar. Então, assim, o treino lá não é um treino que você vai chegar, hoje o treino vai ser isso. Não, assim, vamos botar assim, a minha rotina, geralmente, acorda 6 da manhã, 7 da manhã tem que estar correndo. E aí você corre 6 quilômetros todos os dias. Volta dos 6 quilômetros, vai para a academia, direto para a academia, treina mais 2 horas. Volta para o alojamento ou para o hotel, almoça, descansa um pouco, 3 da tarde você está na academia de novo. Corre mais 4 quilômetros, pula 15 minutos de corda, treina por mais 2 horas. Volta para o alojamento ou para o seu hotel, descansa, dorme, volta no outro dia de manhã. Aí no outro dia, como é? Igual. Mesma coisa, todos os dias. Até você voltar. Então, assim, não tem uma coisa de vou montar um programa de treinamento e aí, conforme a luta for se aproximando, a gente. Não tem isso. Tá? Não tem essa parte científica. Eles acreditam que você tem que endurecer treinando dessa forma. Então, assim, Toda hora tá pronto para qualquer hora. Repetir muitas vezes a mesma coisa, entendeu? Porque é muito duro. Um treino de resistência. Só que os moleques são muito duros, assim, os atletas são muito duros, porque eles só fazem isso, cara. Então, assim, eles não têm uma coisa de, ele tem que sair do treino, aí ele tem que ir para um trabalho, e depois ir para a escola, não. Ele tá ali para fazer aquilo ali, ele é lutador. Ele vai chegar na academia, vai treinar, e ele geralmente vai lutar muitas vezes. O que pra gente aqui é muito difícil, tipo assim, lá é comum. Tipo assim, aqui tu vê uma criança de 12 anos, ela lutou uma vez, lutou duas.
Lá uma criança de 12 anos que é lutador tem 50 lutas. Então, assim, profissional. Aham. Então, assim, você olha assim, caraca, porque a vida dela é aquilo ali. Se resume a isso, Se né? resume a isso. O que não é legal pra gente aqui, porque aquela criança lá, quando ela parar de lutar, ela não tem uma profissão, ela não estudou, Uhum. ela vai ter que virar treinador ou alguém ajudar ela, porque ela não teve um plano B. Então, Sim. aqui, tipo assim, a gente tem essa opção de, olha só, eu falo para meus alunos, ó, treino, quer ser atleta, legal, mas estuda, cara. Estuda, aprende uma profissão, tem uma formação para quando você deixar de ser atleta, você ter uma vida Boa. boa, uma vida digna de poder se sustentar, ter uma profissão, dar uma qualidade de vida aos seus filhos. E se você é só atleta, ainda tem a parte psicológica, né? O cara é atleta, ele está acostumado a ele estar em evidência, aí o foco está nele ali, ele é o atleta, ele é o campeão. E aí se ele só faz aquilo, quando ele deixa de ser o campeão, ele não tem mais aquilo nele, cara, ele entra em depressão, mano. É. Ele vai ter ansiedade, ele vai entrar em depressão, por quê? Porque ele não é mais o foco das atenções. Ele Uhum. não é mais o campeão. Agora ele é um cara comum. Um qualquer. Ele vai ver o outro campeão, o tempo dele passou. E muito cara que não faz esse planejamento pós-carreira não sabe lidar com isso. Uhum. Não sabe lidar com isso. Assim, na Tailândia, o Muay Thai, não, ao contrário de muita gente pensa, não tem tantas academias de Muay Thai igual tem aqui. Hoje já tá muito diferente, né? Ano passado eu estava na Tailândia, então assim, hoje já tem aula comercial, Uhum. entendeu? Aula comercial para turista. O tailandês é sempre aula igual. É. Mas o cara que é turista e quer ir lá fazer uma aula, a menina quer ir lá fazer uma aula, ela vai lá, paga para fazer uma aula. Não existe aula experimental, né? Toda aula Uhum. quer fazer uma aula experimental. Vamos botar o nosso euro, R$ 100. Não, mas eu não vou treinar, eu só quero fazer uma aula experimental, R$ 100. Não, mas eu sou atleta e quero fazer só uma aula, R$ 100. Você vai pagar por um serviço. Pô. É como qualquer outro serviço de turismo. Tá bom, R$ 50 pra fazer, mas R$ 50 tá a taxa do tratamento. Assim, todo mundo pode treinar Muay Thai. Pô, mas eu não tenho condição física nenhuma, eu quero ir lá fazer uma aula. Você vai lá, vai pagar os R$ 100 e vai fazer sua aula, cara. Dentro do que você pode entregar. Você não vai bater a parador e correr 6 quilômetros. Você vai fazer uma aula de Muay Thai. Não com tudo que o Breno, que é atleta, e treina lá um mês, vai fazer, mas você vai estar ali com todo mundo fazendo dentro das suas condições uma aula de Muay Thai. Sim. Entendeu? Então, assim, cara, é um país que eu adoro. Se eu pudesse, eu ia todo ano para lá treinar. Assim, ano que vem eu pretendo ir de novo. Eu já levei aluno para lutar na Tailândia, entendeu? Assim, moleque de São Miguel que treinava na garagem da minha casa, descalço mesmo, no chão, já lutou na Tailândia. Enfim, cara, é diferente, é diferente. A única coisa que me pega na Tailândia que é difícil para mim é a comida. A comida na Tailândia eu tenho muita dificuldade. A comida com muita pimenta e doce. Uhum. E aí, assim, para mim é difícil. Eu sou chato para comer. Mas é o que tem. Tirando aí. Entendeu? Sempre tem um McDonald's perto, assim, pra comer. Entendeu? Mas eu adoro ir pra Tailândia treinar. Você tem uma bicicleta também, né? Meu mestre mora na Tailândia, né? Assim, um cara que sempre que eu vou na Tailândia, eu vou no campo, né? A gente chama de campo lá, que é o centro de treinamento dele. É isolado, tá? Geralmente eu fico em Bangkok ou em Phuket, que são áreas mais de turismo, mas quando eu vou treinar, eu vou para um lugar chamado Singapore, que é tipo a roça, né? É afastado de tudo. Não tem distração. Você vai treinar, voltar para o dormitório. Treinar, voltar para o dormitório. Não tem o que fazer. Só que aí você aprende mais, cara. Você não tem distração, você vai para fazer isso. Seu foco vai ser só aquele. Claro, o cara que quer ir para turistar, né? Não é um bom lugar, mas se ele quiser ir só para treinar, lá é o melhor lugar. O ideal, eu sempre aconselho os caras que vão para Tailândia, fala o seguinte, ó, se você vai ficar um mês, tira 3 semanas para treinar e fica num lugar isolado treinando, e a última semana você tira para turistar, conhecer as praias. Assim, as praias mais lindas do mundo estão na Tailândia, porque vai conhecer os templos, vai conhecer a cultura do lugar. Muito cara que vai para a Tailândia treinar Muay Thai, ele vai lá fazer o Muay Thai, ele acha que existe na Tailândia só o que tem ali dentro da academia. Não, cara, a Tailândia é um país riquíssimo em cultura. Então, assim, vai entender a cultura deles e tal, conhecer os templos. Não quero conhecer os templos, mas vai entender o porquê
que eles fazem aquelas coisas. Sim. Muita gente no Brasil repete o que o tailandês faz sem saber para que é. Uhum. Eu tenho que fazer o Hamuai. Pô, mas por que você faz? Hamuai vamos botar um ritual que o lutador faz quando ele está no ringue. Pô, mas por que você faz isso? Não sei, mas o tailandês faz. Pô, mas então por que você está fazendo? Então, assim, eles só repetem, quando na realidade, às vezes, o cara está na Tailândia e ele tem uma oportunidade. Poxa, para que é isso? Por que é isso? Uhum. E ele não faz, entendeu? Então, assim, é bom você conhecer. Eu sempre que eu vou, eu levo um bloco de anotação, uma caneta. Geralmente tem um aluno que fala inglês bem, meu péssimo. E eu geralmente entrevisto os treinadores, os atletas. Pô, pergunta ele o porquê disso. Por que a gente faz assim? E vou anotando tudo. Pô, isso é muito importante. Porque aí aqui, o que é legal, eu coloco no meu treino. Uhum. O que não é legal pra gente aqui, eu descarto. Sim. Entende? Faz aquela seleção realmente. Eu também não pode trazer qualquer coisa. Eu ia perguntar até isso pra você, como que foi a comunicação lá, né? Porque eu acho que você não fala inglês, tailandês também não. E como foi, tipo, treinar? Tem coisa que, assim, não precisa, né? Tá na manopla, você vê o movimento, sabe o que tem que fazer. Mas, assim, como que foi a comunicação lá? Já que o inglês já do aluno não é tão bom. E eu acho que também... Como foi essa comunicação lá? Cara, então, a maioria dos tailandeses, assim, nas capitais, falam inglês. Porque eles precisam de falar inglês para ganhar o dinheiro deles, né? Com turismo. Uhum. É um país pobre. Cara, então, é um país pobre, mas na mesma rua que num portão você vê o cara com a Ferrari, no outro é um barraquinho de bambu. Na mesma rua. Você vê um milionário e um cara que não tem nada. Uhum. Então, assim, o turismo traz muito emprego, traz muito dinheiro. Então, a maioria dos tailandeses fala inglês, mas é um inglês muito ruim. Uhum. Muito, muito ruim mesmo. Como o meu também é muito ruim, a gente se entende. Entendeu? Meu aluno fala inglês bom. Eu brincava que, ó, cara, meu inglês é o inglês street, cara, inglês de rua, eu consigo me comunicar lá. E eu conseguia me virar bem, entendeu? Eu conseguia me virar bem. Mas sempre tinha o Léo, né, que é meu aluno que fala inglês, então assim, quando não dava mesmo, aí o Léo me salvava, entendeu? Mas eu consigo me comunicar bem com eles, assim, no comércio, tudo, assim, consigo me comunicar legal. Mas se falar em tailandês não dá, porque assim, o tailandês é meio que uma língua tribal, cara. O cara que está, por exemplo, em Bangkok, se ele chegar em Chiang Mai, que seria o nosso Nordeste aqui, o cara, ele não entende o que o outro fala, cara. Assim, uma palavra pode significar 3 coisas diferentes. As diferenças culturais deles, elas são muito mais abrangentes do que aqui. Então, assim, dá pra se virar. Se você quiser, dá pra se virar. Não é uma adaptação tão difícil, tirando a alimentação. E teve... A gente tá gravando dia 1º, né? E nesse último sábado teve a luta entre o Bopó e do Vanderlei Silva, que infelizmente teve essa confusão. Como que você vê isso para o esporte, essa confusão que teve, e como você é treinador, como que você gerencia seu corner, né, para esse tipo de coisa não acontecer? Eu entendo que é uma luta e os ânimos realmente ficam à flor da pele, mas como você vê esse caso? Então, vamos lá. Para a luta, para o esporte de luta em geral, isso foi péssimo. Foi péssimo em todos os aspectos. O Vanderlei e o Popó são caras que, graças a Deus, né, por mérito deles, são ricos, né, cara? E aí tem a Spaten, que é uma grande empresa patrocinando o evento e tal, tudo é muito dinheiro envolvido. E aí, com uma confusão dessa, grandes marcas não querem patrocinar mais o evento assim. E aí, para aquele moleque que está começando, que quer crescer, que precisa de um patrocínio, é muito difícil. Porque a marca não quer aliar o nome dela a uma imagem dessa de confusão. Sim. Então, assim, os caras que estão lá em cima, igual o Popó Vanderlei, é uma coisa, mas o esporte em geral é péssimo. Por quê? A gente não consegue, é muito difícil de conseguir patrocínio para a luta. Por quê? Porque realmente, assim, as marcas ficam falando, pô, mas aliar minha imagem à luta, pô, será que eu não vou estar aliando aquela coisa da violência e tal? Então, pô, durante anos foi feito um trabalho para tirar essa imagem, colocar que a luta é um esporte e tal. E aí, quando se consegue isso,
acontece um lance desse. É, Entendeu? um evento desse com Um evento sendo transmitido em rede nacional, milhões de pessoas assistindo, os caras quebram o pau em cima do ringue, nego invade o ringue, enfim, toda aquela confusão. Então, assim, perpetua essa imagem de de violência, de violência, agressividade. que na realidade, assim, foi um caso isolado. E aí, só para ter ciência, nos Estados Unidos são proibidos eventos desse tipo. Pô, eventos de boxe, não, aquilo não era um evento de boxe. Aquilo ali era para ser um evento de exibição de boxe, onde não poderia haver nocaute, Sim. entendeu? E que seria uma luta exibição com dois caras que já são aposentados do esporte. Eles não são mais atletas. São um cara de 50 anos e um de 49, eles não são mais atletas. Era para ser uma luta de exibição. E aí terminou daquele jeito. Então, para o esporte em geral é péssimo. Para a luta, pior ainda. Aí as pessoas falam assim, mas no futebol acontece de vez em quando ninguém fala nada. Mas o futebol é um esporte consolidado, que tem patrocínio no mundo inteiro, que é praticado no mundo inteiro. A luta não. Entendeu? Então, assim, foi péssimo o esporte aquilo. Falando do incidente em si, eu vou dar a minha opinião. O que acontece? O Vanderlei começou errado. Primeiro erro foi do Vanderlei, que deu as cabeçadas lá no Popó, e aquilo não está na regra. Ele foi punido pelo árbitro e foi desclassificado. Ponto. Então o primeiro erro foi do Vanderlei. Uma vez que ele foi desclassificado pelo erro dele, ele já foi punido. A luta acabou. Ponto. Sim. E aí o corner do Popó entra e vai lá xingar o corner do Vanderlei. Ali começou o que não deveria acontecer. O corner do Popó tinha que comemorar a vitória do Popó no corner ali. Eles tinham que ir lá provocar outro corner. E aí começou aquela briga toda. E aí um cara que não tinha nada a ver com a história, que estava do lado de fora, ele não era corner nem do Popó nem do Vanderlei, era o filho do Popó que estava ali fora, entra no ringue, o Vanderlei de costa, ele vai lá e dá 2 socos na nuca do Vanderlei, que é uma covardia. E o Vanderlei levanta grog, e ele ainda grog, o cara vai lá e pão na cara dele e ele cai apagado. Poderia ter morrido. Com 2 golpes na nuca ali, um cara de 50 anos que estava cansado, acabou de lutar. Sim. E toma 2 golpes na nuca e levanta grog e depois toma mais um no rosto. E ainda tá no chão. E é a parte que todo mundo está lembrando. Então isso é péssimo para o esporte, porque tudo que aconteceu ali foi ruim para o esporte. E é pior ainda porque passa que um cara entrou que não tinha nada a ver com a história, entrou e fez uma covardia de bater num cara de costa. E algumas pessoas estão falando, mas é porque era o filho do Popó e estava no meio da confusão. Não, não. Aquele cara ali não é um atleta, ele não é um lutador, e não tem honra nenhuma em você subir no ringue e agredir uma pessoa que está de costas. Sendo lutador, não. Ele poderia ter ido no Dida, no Verdun, que tava, mas ele escolheu o Vanderlei que estava de costa para agredir. Sim. Então isso aí, cara, esse lance específico do cara agredir o Vanderlei foi uma covardia. Eu acho que deveria ser preso ele, porque ele não tinha nada a ver. E a briga, no geral, acho que todo mundo está errado. Não deveria acontecer aquilo ali. O esporte foi péssimo. Tá? Para quem está começando no esporte, busca patrocínio, pior ainda. E para a imagem da luta em si, péssimo. Sim. Porque traz essa visibilidade. É um lugar com muita visibilidade, visibilidade que normalmente não tem, além de perpetuar a imagem de agressividade, a imagem que você não vai querer ter associada contigo, ainda como o senhor trouxe, traz isso da covardia, e, poxa, o cara entrar dentro do ringue traz até uma questão legislativa, falar assim, poxa, é um esporte, as pessoas vão começar a pensar assim, a luta não tem legislação, a pessoa faz o que quiser lá dentro, entendeu? A última vez que eu vi um caso de invadir ringue, de briga entre as demais equipes foi no UFC e foi do McGregor contra o Khabib. Foi de 2016. Depois disso eu não vi mais falar de invasão, de briga assim. E aí você vê, o UFC, que é uma marca que vale 2 bilhões e meio de dólares, ela vai se manter. Aí aqui faz um evento de boxe, que foi uma oportunidade para ter novos patrocínios para a luta. Acontece uma coisa dessa em cadeia nacional, péssimo para o esporte. Muito ruim mesmo. Tira as poucas oportunidades que tinham. E é difícil ter esses eventos no Brasil de luta, é difícil ter, assim, nacionalmente divulgado, de ter competição. Agora vai ter o UFC Rio, né, esse sábado, vai ter. E, tipo, cara, é um negócio muito, muito bizarro, né, que Por aconteceu. incrível que pareça, cara, falando de negócio, para Spaten, a curto prazo, por incrível que pareça, foi bom.
O nome dela Que é muito é falado. a marca Spaten, o nome Spaten tá em todo lugar. Trending. Mas isso a médio e longo prazo é péssimo para eles. Uhum. Por quê? Agora ela está sendo lembrada, mas ela a médio e longo prazo vai ser lembrada Sim. pelo a confusão. Eu acho que eles deram mole no marketing, porque o próprio marketing comercial da Spaten, de estar vários vikings brigando num bar bebendo Spaten, já não. Aí acontece isso no evento deles, dão tiro no pé. No marketing ali, mas tudo bem. Foi uma tentativa ousada, acabou não dando muito certo. E falando do UFC Rio, que vai ter dia 11, vai ter a revanche, né, do Alex Pereira com o Ankalaev. E eu não sei se você viu essas provocações que estão tendo entre os demais, né, do Ankalaev falando as coisas do Alex Pereira, que é o nosso famoso índio, no Twitter, e tem essa questão dele se esconder e tal. Você como treinador, lutador, como você vê, como você acha que vai ser essa luta? Então, muitas vezes, entendendo isso, o MMA não é um evento de arte marcial, é um entretenimento. Então, entretenimento, as pessoas pagam pay-per-view para assistir entretenimento, torcer. A maioria de quem paga para assistir é leigo. Então, assim, a luta que vende mais pay-per-view é que tem o maior trash talk, que é aquela falação. Sim. Então, os próprios empresários dos lutadores incentivam eles a falar. Mas aquilo dali é uma máscara, não é o que realmente o cara sente, entendeu? Mas ele precisa de vender a luta. Isso. Para gerar, porque ele ganha também um percentual em cima da venda do pay-per-view. Então, quanto mais a luta vender, mais o lutador vai ganhar. Exatamente. O Ankalaev, que é o atual campeão, né, do Poatan, ele é um cara, ele é um cara que ele é muçulmano, ele não prega aquilo que ele fala ali. O Ali, que é o empresário dele, é que, não, tu vai ter que falar isso para vender a luta. Porque ele é um cara que ele não vende muito o Ankalaev, que é um cara muito na dele, ele não é um cara polêmico. Sim. Entendeu? Na verdade, ele é atualmente o campeão que menos vende. Porque ele é um cara. Ele é paradão, ele é. Sim, que mora lá nas montanhas, lá na Rússia, ninguém Lá conhece da ele. questão. Então assim, o Poatan não, ele já tá naquele hype, ele é um cara que vende. O UFC é muito mais interessante o Poatan ser o campeão, porque ele vende muito. Sim. Então, assim, estão criando várias coisinhas de, ele estava no API lá, que é a academia do UFC, e aí o Ankalaev se escondeu, mas é só para vender a luta, não tem polêmica nenhuma. É só para pessoa, e agora? O cara se escondeu, e agora? Não, é só para vender a luta mesmo. Aquilo ali faz parte do negócio, entendeu? Essa provocação e tal, para vender a luta. Mas muitas vezes não é, aquilo não representa o que o lutador pensa. Sim. E na última luta foi uma luta bem amarrada, né? Eu acho que o Poatan ficou com medo de ser quedado e o Ankalaev ficou com medo de ser nocauteado. Os dois ficaram assim, ele vai me derrubar. Ele não vai, mas agora eu acho que tipo assim, ele não me derrubou. Ele não me nocauteou. Você acha que vai ter um confronto maior? Ganha dessa vez. Eu acho que ele ganha. E eu não estou falando isso só por ser brasileiro e torcer pro brasileiro. Mas eu acho que ele vence realmente por isso. Ele viu que, calma aí, não tem esses bichos todos de 7 cabeças que eu não consigo que ele vai me derrubar, que eu não posso trocar. Então, assim, e por outro lado também, o Ankalaev conseguiu trocar golpes com o Poatan, então ele está mais à vontade. O que é bom para o Poatan, porque o Poatan tem uma qualidade de strike, né, da luta em pé, melhor do que o do Ankalaev. A possibilidade de nocautear é maior. Eu aposto assim, eu não aposto, né, mas se apostasse, apostaria 100% na vitória do Poatan. Aquela mão direita dele ali e também o Poatan, eu acho que, tipo assim, não tem nada mais se provar. Ele ganhou o maior título de kickbox, que foi o Glória. Perdeu pra Adesanya, ganhou da Adesanya, foi pro UFC, perdeu, ganhou. E tá aí, eu acho que ele, assim... de duas categorias. Duas categorias, não, tipo assim, não tem nada a provar. E outra, cara, o Poatan é um cara que ele começou tarde na luta, era um cara que era alcoólatra, tá? E assim, ele procurou a luta realmente para melhorar um vício dele, não foi para ser o campeão da UFC. E aí depois que ele entrou, ele é um se tornou excelente lutador, um excelente strike. Você vê, assim, acho que ele tinha perdido o Adesanya, ganhou mais 4 lutas seguidas, se não me engano, e perdeu só para o Ankalaev, que foi assim,
uma luta que poderia ter ido para um lado e para o outro, porque ele E ele não tava vantagem, né? Acho que se ele tivesse soltado mais o jogo, teria ganho. e foi um jogo muito preso, pelo que eu vi, a luta, o Ankalaev tentou sempre prender muito ele na grade, ficar tipo preso para Não deixar ele lutar. não deixar ele lutar, porque se deixasse à vontade. E outra pergunta, eu acho que meu amigo também tem essa dúvida, como que acontece esse investimento para começar na luta? Assim, porque não é um esporte tão caro, mas o equipamento, assim, para quem tem uma classe social mais baixa, uma luva é, pô, talvez metade do salário do pai, da mãe. Como que acontece isso? Como que acontece esse investimento? Então, assim, depende muito do esporte que vai fazer, por quê? Por exemplo, você vai treinar um jiu-jitsu, ele precisa de comprar um kimono. E aí, pô, um kimono é, sei lá, R$ 500 um kimono. Só que para ele começar a treinar jiu-jitsu, ele não precisa ter um kimono. Ele consegue chegar na academia, começar a treinar jiu-jitsu e depois comprar um kimono. E aí, muitas vezes, tipo assim, ele consegue dividir esse kimono aí várias vezes, enfim, mas se ele for treinar Muay Thai, ele vai ter que comprar bandagem, vai ter que comprar luva, mas também não são materiais que ele tem que comprar tudo de uma vez. Ele pode chegar no treino, aprender os fundamentos. Esse mês ele consegue comprar a bandagem e a luva. Ok, já vai conseguir desenvolver o treino. Mês que vem ele compra a caneleira. Enfim, não precisa ser tudo de uma vez. Então, não é um investimento caro, porque se você for olhar todo o esporte, se a criança começar a jogar futebol, ela vai comprar uma chuteira. Então ela também vai ter que investir no esporte. Até porque assim, ela vai começar a brincar, ela não precisa ter a chuteira para começar a jogar futebol, mas no momento que tiver uma partida de futebol de um time contra o outro, ela vai ter que ter a chuteira, senão ela não joga. Então ela vai comprar a chuteira. O que acontece na academia de luta é que se eu tenho um kimono e eu compro outro, esse aqui tá ficando velhinho, eu já dou para aquele moleque que não tem. E todo mundo faz isso na academia de luta. Ó, comprei uma luva nova, tem essa aqui, Breno, ó, tem essa aqui que dá em você. E aí já fica para ele. Então, assim, dá para se treinar. Tem que ser investimento? Tem, não tem jeito. Mas você não pode dizer que eu não tenho condição, eu não vou treinar. Não, dá para você treinar sim, dá para com calma ali. Você não precisa comprar a melhor luva hoje. Você compra a luva que você tem condição de comprar e quando você vai treinando, você vai comprar uma luva melhor. Isso é um investimento no seu treino. Comprar um material de treino bom para você é um investimento no seu treino. Mas não significa que para você começar, você tem que comprar o kimono mais caro ou a melhor luva do mercado. Não. Compra uma luvinha para você ter a sua luva. Compra um kimono para você ter o seu kimono. Depois você vai, à medida que você tiver a condição de comprar um bom kimono para você, você compra. Eu imagino, tipo assim, por exemplo, lá na Rural, a Rural tem atlética, né? A gente tem muitos esportes, lutas também lá dentro. E eu, um atlético vai jogar futebol fora. Tem que fazer uma rifa, tem que fazer alguma coisa para conseguir arrecadar o dinheiro, assim. E eu imagino que na luta podia similar, que o investimento mais pesado mesmo seja na hora da prática. Tipo assim, vou lutar em algum lugar, passagem, hotel, essas coisas que não tem que fazer, né? Então, a galera na academia sempre faz rifa para pagar inscrição de evento, para viajar. Faz, junta a galera, o Breno vai lutar, vou dar um exemplo, aí junta todo mundo, ó, vamos ajudar a puxar a passagem do Breno, e aí te ajuda, faz rifa. Inclusive na Rural, cara, tem um menino nosso, um aluno, que dá aula lá de jiu-jitsu na Rural, que é o Thiago, chama de bebê lá, mas o nome dele é Thiago, e volta e meia a galera do Rural vai lá treinar com a gente, entendeu? Tem essa coisa de esse intercâmbio aí, né, de o pessoal da Rural ir lá treinar. Muitos alunos nossos da Meriti vão na Rural treinar por conta do Thiago treinar com a gente e puxar os treinos na Rural. E a gente já tem isso com a Rural há alguns anos já, né? O pessoal vem treinar na Rural, vai treinar com a gente, alunos nossos graduados começam a dar aula na Rural, entendeu? A gente consegue ter essa parceria aí boa com a Rural. Essa conexão entre a Rural como universidade e a academia como parte de seropédica, entre população e universidade, é justamente por ciência no parte com extensão, né? Sim. Então, essa conexão de trazer da rural para fora e de fora para rural também. Então, esse trabalho que vocês fazem incentiva muitas pessoas e traz para a rural um novo âmbito que não é muito explorado lá dentro. Eu vejo, tem amigos de educação física e todos eles comentam muito sobre isso. Então, eu tenho alunos, né, e amigos, né? Amigos que vieram para a Seropédica para estudar na Universidade Rural, começaram a treinar com a gente, se formaram na Rural, foram embora e tem contato comigo até hoje, São Paulo, Minas, Brasília. Os caras continuaram na luta, né?
Mas o Thiago mesmo, que dá aula lá na Rural agora no Jiu-Jitsu, ele é de Pádua. Ele veio para cá para ser Seropédica faixa branca, hoje ele é faixa roxa de Jiu-Jitsu, puxa o treino na Rural. Quando ele se formar na Rural, ele provavelmente vai voltar para a cidade dele, mas vai continuar no Jiu-Jitsu, entendeu? Então, assim, esse intercâmbio, essa sintonia da Rural com a cidade, né, é bem legal. Entendi. Professor mestre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente vai encerrar esse episódio agora. Agradecer ao espaço, ao Canto Geral ter cedido para a gente gravar. Agradecer o João, a nossa equipe, por ter vindo. E agradecer muito o senhor a ter aceitado nosso convite, a participar. A conversa foi muito da hora. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que o episódio vai sair no YouTube e no Spotify, que você está assistindo no YouTube. Se está assistindo no YouTube, vê no Spotify. No Spotify, vê no YouTube. Tem nosso Instagram, que é cienciano.extensão. A mina que fez a arte, a Wellen, é wellen.carolina. E tem o Instagram do nosso mestre, que é Márcio Gimenez, não é isso? Gimenez GT que tá lá. Márcio Gimenez, Gimenez GT. Segue ele, o Instagram dele vai estar na nossa descrição, junto com todo mundo da equipe. Então, muito obrigado, gente. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Foi um prazer também, mestre.